Maravilha, queridos ouvintes, hoje estou com ele, Fernando Diniz, caçapavense, apaixonado por essa nação Caçapava. Olha, por incrível que pareça, eu acabei conhecendo até bem mais Caçapava, e cada história assim muito bacana, gente, uma coisa muito sensacional. Bom, eu sou o Alan Souza e vocês vão navegar comigo aqui no Gente de Sucesso. Serei seu anfitrião nesse bate-papo delicioso com o Tayada Nato, aqui, né, da família Nato, apaixonado por Caçapava. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, bom dia, ouvintes da Rádio Santo Antônio. É um prazer muito grande estar aqui, aceitando o seu convite, Alan. Um prazer, para falar um nosso. pouco da nossa cidade, da nossa querida Caçapava, uma cidade privilegiada. Verdade, né? Até pela localização, né? É, uma localização estratégica, né? Uma localização no estado de São Paulo, aqui no Vale do Paraíba, muito boa, né? Uma cidade de paz, tranquila, e é um prazer, né? Eu fico muito feliz por esse convite, né? Ainda mais eu, por ser um caçapavense nato. Eu amo a minha cidade, gosto muito da minha cidade, tenho raízes aqui na nossa cidade. E isso é muito importante para mim, falar sobre a nossa cidade. Eu fico muito feliz com esse convite. Eu pude notar quando você começou a me contar sobre a Caçapava. Eu acabei conhecendo uma Caçapava a mais, né? Uma Caçapava que eu nem sabia que existia. E sem contar que as histórias também da sua vivência, né? Aqui no local, da sua infância, né? Você vê que coisa rica. É isso mesmo. Caçapava, né? Uma cidade interiorana, né? Meus avós chegaram aqui em 1920. Meus avós eram da área rural. Era o Sebastião Ferreira, a dona Mariquinha. Pessoas tradicionais aqui da nossa cidade, queridas da nossa cidade. Os meus pais também. Meu pai é oficial do Exército. Ele veio servir em Caçapava como aspirante. Conheceu minha mãe, que era caçapavense. A professora Júlia, a Julinha, como todos a conheciam. E se casaram, e aí nascemos eu, né, o Fernando, meu irmão Arthur, que hoje é juiz federal no Rio de Janeiro, e a minha irmã Daniele, que também mora com meu pai no Rio. E a nossa família sempre, a nossa infância foi aqui em Caçapava. Eu estudei no Colégio Lindolfo Machado. Nossa. Eu até estava te contando, né? Que eu ia de charrete, né? Charrete Pedro estudando. Ali na Avenida Coronel Alcântara existia um ponto de charrete. E eu gostava, né, de ir de charrete pro colégio. Então são lembranças que eu guardo com muito carinho na minha memória, né, dessa minha infância aqui em Caçapava, da Praça da Bandeira, onde nós brincávamos muito. E eu sentia Caçapava, né, crescendo, se desenvolvendo. Depois eu fui estudar fora, fui seguir a carreira militar. E quando eu terminei o Colégio Lindolfo Machado, meus estudos nesse grupo escolar, um grupinho querido, como dizia o hino do colégio, eu fui para o Colégio Militar do Rio de Janeiro, passei 7 anos lá no Colégio Militar, fui interno no colégio, eu e meu irmão, porque meu pai era militar, mudava muito, e nós não podíamos estar mudando para não perder os estudos. Naquele tempo, interior do Pará, interior do Rio Grande do Sul, não tinham colégios assim que nos formasse para a carreira militar. Então passei 7 anos no Colégio Militar do Rio de Janeiro e depois fui para a Academia Militar das Agulhas Negras e me formei oficial do Exército, né? Bacharel, a academia corresponde ao bacharelado em Ciências Militares. E aí saí oficial do Exército, fui servir em algumas cidades do país. Isso me deu uma experiência muito grande de conhecer outros locais, outras culturas do nosso país, né? Um tocante que eu achei sensacional é a parte de conhecer com uma certa profundidade, né? Porque você ia lá num caráter assim, de trabalho, né? Exatamente. Porque tem gente que fala, eu conheço o Brasil, mas ele passou 5 dias na Bahia, ele passou 2 dias em outro local, e às vezes, né, a turismo, a passeio, e ele não conhece com tanta profundidade. A pessoa não se aprofunda na cultura, na vivência, nos modos de vida das pessoas, né? Outros contatos, outras maneiras de pensar o país, de trocar informações, isso realmente agrega muita experiência na nossa vida. Então, Sim? Não, é que você falou uma coisa, né, passou rápido, né, na parte da escola, e eu achei uma coisa bonita, né, que você se lembra ainda do hino que cantava na escola. Eu lembro perfeitamente o hino do Colégio Lindolfo Machado, né? Lindolfo Machado. Salve, grupinho querido, sempre bondoso e gentil, a trabalhar
pela defesa do Brasil. Mas é uma coisa que a gente entrava em fila para entrar na sala de aula, né? Os nossos professores, não me esqueço de nenhum dos meus professores. A dona Nájila, que me alfabetizou, a dona Nilza Galvão, a dona professora Zilar, professora Tereza Batista, professora Laura. Então, são a dona Sidô, professor Damas, pessoas que me davam, professora Celeste, são pessoas que marcam a vida da gente, porque além de professoras, pessoas de uma cultura, de uma experiência de vida, que marcam, que agregam muito na vida da gente, e a gente não esquece mais, né? Com certeza, né? Até porque a gente passa boa parte do tempo com eles. Eu fico imaginando assim, eu não sei porque cada tempo, né, é uma cultura. Calma, eu já vou concluir o assunto lá, ouvintes. Calma que o pessoal fica ansioso, né? Como que foi a formação da carreira dele, calma que a gente vai lá. Eu só quero concluir isso daqui porque é uma coisa importante, porque a gente nota que antigamente também não era só, eu creio, talvez eu seja presunçoso em falar, que não era só a questão do salário que fazia o professor. Tinham professores apaixonados pela profissão, pela carreira, né? Então ele transformava os alunos em amigos, né? E uma coisa que hoje a gente quase não vê, né? A gente vê os alunos, a gente vê muita briga em escola, muito aluno afastado, enfim, a educação antigamente, eu acho que por outros aspectos também, eu acho que não só a questão do investimento apenas, talvez seja presunçoso falar, mas eu acho que ainda era melhor, né? Hoje aqui em Caçapava, por incrível que pareça, é claro, eu tô falando isso a nível de grandes capitais, né? Mas aqui em Caçapava a gente vê ainda que tem um pouco dessa tradição do bom ensino, do bom professor. A educação liberta as pessoas. A educação é o que de mais importante possa existir dentro de uma sociedade. Uma sociedade educada, ela se desenvolve dentro de um espírito de paz, com uma cultura de paz, com uma cultura de prosperidade, de respeito mútuo entre as pessoas. A cultura educacional é fundamental para o desenvolvimento de um país. Tudo isso que está ocorrendo muitas vezes no país é carência dessa cultura educacional muitas vezes. Pessoas que não tiveram essa oportunidade e aí não têm um discernimento para até exercer funções importantes no país. E a gente vê o que está acontecendo. Então é muito importante que a gente dê uma dedicação especial à educação sempre, como fator primordial para o desenvolvimento de uma sociedade. Isso é latente, a gente nota isso até no comportamento social da sociedade, né? Se você coloca um ponto de ônibus com uma foto bonita e algumas pessoas, alguns vândalos vão lá e destroem aquela imagem do nada, estragando a cidade, estragando o visual da cidade. Então isso aí é fruto de uma falta de educação, que nós precisamos retomar isso aí com mais intensidade. E os professores têm um papel fundamental nisso e são dedicados e contribuem muito com isso. É preciso então uma interação professor, família e alunos para que nós possamos cada vez mais fortalecer o ensino no país, para que a vida das pessoas melhore. A educação, ela liberta as pessoas ficam com a mente aberta para discernir com melhor propriedade o certo do errado e buscar sempre o certo. Isso que nos leva a um país, a uma cidade melhor. Porque sempre utilizar como as pessoas veem na TV às vezes, né, e muitos comentários, onde o pessoal cobra muito, aí voltamos voltando de novo para o assunto da parte militar, eles cobram muito a força, o uso da força. Uns querem o uso da força, outros querem a ausência da força em qualquer aspecto da palavra, né? Seja ela no operacional ou apenas ali no presencial, né? Mas às vezes só com a educação, às vezes bem mais aprimorada, não chegaria a ser necessária a utilização, né? Exatamente, a força coercitiva, ela só é usada muitas vezes quando o diálogo não prevalece. E a pessoa sendo educada, a pessoa tendo discernimento, sendo responsável, busca sempre o diálogo, né? As guerras acontecem justamente porque falhou o diálogo político entre as nações. Aí vem a guerra. E isso é muito triste, porque isso aí leva a vidas, isso leva a sofrimento, leva a desgraça. E a humanidade
deveria atingir um estágio onde as guerras ficassem para trás, né? Onde prevalecesse o diálogo e a paz entre os povos. Exatamente, a questão, como muita gente comenta, né, que se nós evoluíssemos como o celular, que em menos de 10 anos ele passou de fazer um simples toque para tocar música, para avisar para vocês chamados e praticamente é um computador portátil, se nós tivéssemos essa evolução do diálogo, que tivemos a evolução no celular, que é o de uso de muita gente, né, indispensável para muitos no dia a dia, né? Tem gente que nem olha para a rua para atravessar, né? Usa ali aplicativo, quando eu posso atravessar a rua, o aplicativo diz quando o sinal está verde que ela já não perde uma mensagem. Se nós humanos tivéssemos evoluído da mesma maneira que, pelo menos o nosso diálogo, né? Nossa comunicação evoluísse como o celular e a internet evoluiu, a gente estava, acho que, anos à frente, né? Estamos na era de uma evolução tecnológica inimaginável, né? Desde a Revolução Industrial, ali no fim do século XVI, até hoje a humanidade deu um salto agora com a tecnologia da informação de uma forma espantosa, né? A velocidade muito grande de informações, difícil até de serem absorvidas, né? É importante usar isso tudo em favor da humanidade. As tecnologias devem ser usadas para o bem, para promover a paz, o bem, o bem-estar do ser. Isso que nós devemos utilizar a tecnologia, sempre para o bem. Falando em bem-estar, aqui a gente pode considerar uma cidade segura, né? Comparado com as maiores. Caçapava, como toda a cidade, ela sofre os impactos desse desenvolvimento mais acentuado e o crescimento populacional, e infelizmente na sociedade, embora não seja a maioria, graças a Deus, ela sofre também os problemas da segurança. Não chega a ser uma coisa fora de controle, mas a insegurança já está batendo nas portas de todas as cidades do país, e é um aspecto importante e necessário de darmos uma atenção especial para que as pessoas possam viver mais tranquilas, para que os nossos filhos estejam na rua de uma forma mais tranquila, sabendo que há uma proteção a elas. Então, o combate à criminalidade, ele tem que ser uma coisa constante e permanente, para que as pessoas de mal da sociedade, elas sintam que estão sendo monitoradas e que vão presas, né, se necessário, vão ser retiradas do seio da sociedade, para que essa sociedade de bem possa viver tranquilamente. Exatamente, né? Porque aqui é um lugar que você ainda vê as pessoas usando celulares até de alto valor, assim, na pracinha ali no domingo, você vê, mas isso foi uma coisa que aqui em Caçapava não me impressionou tanto. O que mais me impressionou foi passar numa pracinha e você ainda vê o casal, vê a família ali empurrando o carrinho de bebê, aquela coisa bem familiar, bem interiorana, muito bonito, né? Gostoso, muito bonito. Né? Comer uma pipoca na praia. Exato, né? É coisa que pra gente que pra quem vem da capital, isso daí é uma coisa que a gente só vê em novela. Exatamente. Né? Só vejo em novela, eu nem acreditava. Vai lá, toma o seu sorvete, bate um papo, anda no carrinho. Então, quer dizer, isso aí é a vida interiorana, né? Que brota, as famílias indo. Isso que nós podemos até resgatar com mais intensidade. Fazer com que as pessoas voltem a se encontrar, voltem a conversar, voltem a se cumprimentar, né? Muitas vezes a gente passa na rua, as pessoas precisam dar mais bom dia, as pessoas precisam sorrir umas mais para as outras. É verdade. Porque às vezes tá tão atribulado, né? E a gente pensa muito, né? Às vezes a gente deixa de ver o sol nascer, não tem aquela música? Eu queria ter mais tempo, né? Para ver o sol nascer, o sol se pôr. Eu acho que isso é importante. Às vezes tantas coisas acontecem ao nosso redor e o tempo passa tão rápido e as coisas ficam para trás. E o passado, né, como diz, é imóvel, né? O passado é imóvel. É imóvel, com certeza. E, bom, eu tomara que a cidade mantenha-se nesse segmento, né? E essa coisa muito bonita, né? Você vê que visão do Diniz aqui, meus queridos ouvintes. Né? Aquela coisa muito bonita de a gente ter mais tempo, uma coisa da gente se conscientizar também, né? Às vezes você passa pelo seu vizinho ali, você não consegue dar um bom dia, perguntar como ele tá, né? Você falar com um conhecido que você viu na rua, porque você vai arranjar um tempinho, dar atenção para as pessoas, porque assim a gente continua sendo humano, né? Porque a máquina, ela passa do lado da outra ali, ela não envolve sentimento nenhum, nós somos seres sentimentais, né? Nós temos que ter esse contato, acho que faz bem. Na minha infância eu me lembro que os portões laterais das casas da rua ficavam abertos
E a gente ia na vizinha, às vezes faltava um ovo no almoço, um óleo, um sal. Pede lá se ela não tem um pouquinho, você ia já quase que entrando na casa, porque as pessoas eram quase que uma família. Isso que é importante, né? As pessoas precisam ter mais esse calor humano. Muitas vezes a tecnologia, ela tira um pouco esse contato mais... Sim. Frente a frente, né? Todo mundo conversando, mas pelo celular, falando em WhatsApp. Então, quer dizer, as pessoas perdem um pouco esse calor humano do contato. E isso não pode, essa tecnologia não pode deixar que nós nos tornemos seres insensíveis, de ver alguém caído numa rua e não ligar, de ver uma pessoa necessitada e não ajudar. Então nós temos que ter essa consciência que a tecnologia não pode afastar, não pode nos excluir do calor humano que é necessário no contato entre as pessoas. E tanto faz sentido isso, porque tem um amigo meu que estava falando uma vez em que hoje em dia, antigamente, se uma pessoa passasse mal numa calçada, ou alguém ia buscar a ajuda, ou iria pegar o telefone de imediato e ligar. Hoje o pessoal pega o telefone e começa a filmar para colocar na internet. Né? Eles não estão preocupados em resolver o problema, já filma. Quer dizer, o celular serve para você fazer uma ligação também, ligar para um SAMU, para um bombeiro, mas o pessoal, vou filmar ali. Né? Precisamos de mais solidariedade. A tecnologia não pode substituir a solidariedade e o carinho de uns para com os outros. Isso aí é o ensinamento máximo de Jesus, né? Sim. Se tem o principal mandamento é amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E muito propício agora, né? Na Semana Santa que nós estamos vivendo, esses ensinamentos a gente acentuá-los mais, né? Meditar mais sobre eles. Verdade. Porque se Jesus amou infinitamente o homem, né, para criar uma nova aliança com a humanidade, nós não podemos perder isso como seres cristãos. Não adianta dizer eu sou cristão e fugir dos seus ensinamentos. Nós temos que estar atentos a isso para que nós não nos perdamos na vida. Exatamente. Porque quem ganhar a vida vai perder. Exatamente. E sem contar que a gente não pode esquecer, nunca esqueça de quem você é. Eu acho que de umas coisas que é mais bonita é que o cristão, ele sempre vai lembrar de quem ele é, né? Um ser humano. Então ele tem que seguir você chegou num ponto aí até emocionante, porque se nós perdemos esse ponto, você então tão logo você deixaria até de ser cristão, né? Exatamente, assim, porque se você fica ligado só às coisas do mundo, esquecendo o seu lado espiritual, por isso que eu quero deixar bem claro, quem ganhar o mundo, né? Quer o mundo, quer a ganância, quer tantas coisas, acaba esquecendo do essencial. E aí vai perder. Sai derrotado, embora tenha ganhado o mundo, perdeu a vida, né? Verdade. Então isso aí não é importante. O importante é que nós nos voltemos mais para as coisas de Deus, mais para a espiritualidade, mais para uma sensibilidade de vivência, para que nós possamos ter uma vida melhor. Isso é fundamental. Eu acho que é uma filosofia que as pessoas têm que retomar para que possamos melhorar o mundo. Com certeza, mas é uma filosofia bonita, né? Então a gente vê que isso se reflete na maneira como você trata as pessoas. É verdade, você tem que estar sempre preocupado, você está sempre atento ao próximo, para que possa fazer o melhor por ele também. Então isso é um modo de viver muito interessante que nós temos que retomar no nosso dia a dia. Você chegou assim que você terminou os estudos aqui, você já saiu de Caçapava. Saí de Caçapava, né? Porque o Colégio Militar é no Rio de Janeiro, lá no Tijuca. Passei 7 anos lá, um sacrifício, né? Longe dos pais, jovem, né? Adolescência, longe dos pais. Depois fui, como disse, para a Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende. Na AMAN, né? AMAN. Mais 4 anos. E depois, formando oficial, servi no Recife e depois voltei para o Rio para ser instrutor. Fui instrutor da Escola de Instrução Especializada em Realengo. Trabalhei muito na formação de sargentos, lá em Realengo, no Rio. Quente, um calor danado. Lá é bastante quente. Naquela zona do Rio. E depois fui para o Centro de Estudos de Pessoal do Exército, lá no Leme, lá no Forte Duque de Caxias, onde tive uma oportunidade lá de realizar um trabalho magnífico junto com a comunidade local, porque lá existe um forte em cima da pedra do Leme, existe um forte maravilhoso, que era um forte que os portugueses construíam para proteger a Baía da Guanabara das invasões, principalmente dos franceses, à época, que cobiçavam muito o Brasil.
Inclusive fizeram aqui a França Antártica, né? Ele ganhou no Rio de Janeiro, depois foram expulsos, né? Estácio de Sá, os índios combatendo junto. Então, esse morro, esse trabalho que nós fizemos lá, porque quando eu fui comandar lá a bateria de comando dessa escola, lá do Centro de Estudo de Pessoal, os canhões estavam enferrujados, o forte estava abandonado e o próprio morro estava sofrendo um processo de degradação ambiental muito grande. O que acontecia? O capim colonião foi tomando conta, chegava na época da seca, ele pegava fogo, queimava a mata e invadia o local da mata, o capim. Então nós fizemos o processo inverso. Fomos exterminando novamente o capim colonião, reflorestando o Morro do Leme, afastamos ali a favela que estava já avançando sobre esse local para um local mais adequado. E hoje o Morro do Leme está totalmente reflorestado, junto com isso, um trabalho junto com soldados, com a comunidade local, até alpinista, o pessoal ia plantar bromélia, descia de rapel para botar as bromélias naturais da região no morro novamente. Hoje o morro... Levei meu filho para ver esse trabalho. Ele falou: pai, você conta? Eu falei: vamos lá ver. E tá lá, ele chegou lá em cima, estava a foto do trabalho que nós estávamos realizando na época, e hoje você vê um trabalho e virou um ponto turístico. No Rio de Janeiro hoje, voltou a ser frequentado pelas pessoas. É verdade. E quem for ao Rio de Janeiro, vá conhecer lá o Forte Duque de Caxias, uma das mais belas vistas que você tem da Baía de Guanabara. Eu tive esse privilégio de trabalhar lá e senti a emoção de voltar um tempo depois e ver o fruto do seu trabalho com seus soldados, com seus amigos da comunidade do Leme e devolver à natureza o que estava sendo tomado lá e degradado pelo fogo. Assim como, praticamente assim como a história, né? Você fica um pouco, como eu poderia dizer, imortalizado ali. Porque a sua geração vai passar por aí. Eu não faço muito propaganda das coisas que eu já fiz em prol, assim, da natureza, né? Eu gostaria de contar, mas mas muitas vezes você não tem oportunidade. As pessoas falam: você fez tanta coisa, você não fala tanto. Eu falei: mas, gente, como falar, né? Os trabalhos que eu fiz como presidente da Câmara, como vereador, todas as medidas moralizantes necessárias à época, lá na Câmara de Vereadores. Hoje você consulta todas as leis municipais no site da Câmara Municipal, um trabalho de consolidação das leis que nós fizemos lá à época que eu estava lá, e muitos outros trabalhos, os cortes de gastos desnecessários, uma economia de quase R$800 mil em valores marcantes, né, que pode ser utilizado melhor na cidade, que muitas vezes é gasto de forma desnecessária. Então, muito do meu trabalho é difícil você divulgar, né? As pessoas saberem disso. As pessoas muitas vezes criticam muito, né? Mas não procuram conhecer o trabalho que foi realizado pela pessoa. Sim, e na questão dessa floresta, ela é de acesso público? Como que ficou lá no Rio? Ficou de acesso público? Lá tem a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. E tem dois fortes. Tem o Forte Duque de Caxias, que é o Forte do Leme, que você pode chegar lá e pedir: eu quero visitar o forte. Agora tem visitação, você pode subir até o forte. E tem o Museu do Exército na outra ponta. Seria o primeiro BOC? Ali era uma companhia de... O Buzeiro de Costa. Era de artilharia mesmo. Artilharia, o Buzeiro de Costa. De artilharia. Então, de um lado tem o Museu do Exército hoje, que você pode conhecer também, muito bonito. É um local muito agradável. Tem lá um bar, lá uma Confeitaria Colombo. Ela tem um adentro lá nesse Museu do Exército. E tem a visitação também ao Forte Duque de Caxias. Hoje está aberto ao público. Também tem o Forte Rio Branco, né? Tem o de Niterói, tem vários fortes lá, né? É justamente essa proteção que os portugueses faziam da Baía de Guanabara, contra as invasões, como eu disse. E como que foi esse tempo lá no Rio? Você estranhou muita cultura? Você saiu direto da Olha, eu não estranhei, porque quando eu me mudei de Caçapava, eu sempre sentia muita falta de Caçapava e nunca me desliguei. Por quê? Como meus avós, eu era interno, né? E interno é uma dureza. E nos finais de semana, a gente vinha para casa da minha avó em Caçapava. Então eu não perdi nunca o laço com Caçapava, em termos de contato.
E inclusive quando eu estava na academia, que eu conheci a minha atual esposa, Débora, eu vim dançar com ela num baile de debutantes dela aqui, acabei a conhecendo e estamos juntos até hoje. Então, Puxa quer dizer, vida. eu nunca perdi o meu laço com Caçapava. Eu sempre estive aqui, aí eu ia para a fazenda do meu avô, eu gosto... Desde garoto eu gosto de roça, gosto de mato, gosto de natureza. Então eu ia lá amarrar a vaca para tirar o leite, ajudar a raspar o curral, dar alimentação. Então eu sempre tive uma ligação com o mundo rural muito grande também, que eu gosto, raízes, né? Então eu não senti... quando eu fui para o Rio, há uma diferença grande, você vai para uma cidade, né, para uma capital, um modo de vida diferente, mas eu gostava também, sempre eu gosto do momento que eu estou vivendo, né? Eu procuro sempre estar auxiliando no local onde eu estou. Qual foi a melhor fase da minha vida? Eu sempre acho a melhor fase da minha vida a fase que eu estou. Sensacional, fica aí uma lição de vida para todos nós. Né? Você às vezes tem 80 anos, você carrega as rugas, mas as rugas são prêmios pelo tempo, né? As nossas rugas, as nossas marcas, é uma premiação pelo tempo, por tudo que nós passamos. É bonito isso. Então, a gente deve viver sempre o momento que nós estamos nele. E com intensidade, fazendo o melhor possível em cada época da sua vida, de acordo com a sua energia, com as suas possibilidades, né? Mas nunca... Eu sei, o tempo nos traz, né? É a dor nas costas, é uma dor na... Experiência, mas faz parte, nós temos que aceitar isso como natural da vida, natural, né? Da vida, sempre dar graças por todos os momentos que nós vivemos. Verdade, bom. Vamos para um breve intervalo aqui, vamos ver uma musiquinha, tomar uma aguinha e já voltamos Maravilha, queridos ouvintes. Olha, voltamos aqui então com o Fernando Diniz. Você é um monte de pessoa aqui. Vamos falar um pouco mais também sobre o meio ambiente, né? Depois de ver essa história tão bonita, né? Ele chegou lá, impediu aquela vegetação nociva, né? Perigosa até para a mata lá, para o desenvolvimento. Ele tirou aquilo ali, fez um reflorestamento e hoje tá lá, né? Exposto lá, virou uma paisagem. Muitas pessoas usam, tá salvo. Mais um pedacinho de pulmão comunitário, né? Vamos chamar assim, um pulmão comunitário, né? A floresta é um pulmão exatamente, né? Eu costumo dizer sempre, eu gosto muito de usar o nós, né? A gente não faz nunca nada sozinho. Todas as ações que a gente realiza, sempre tem os parceiros, tem as pessoas que estão com a gente. Então, aquilo foi um trabalho que eu divido com os soldados que trabalharam comigo, com a comunidade que morava, os ambientalistas que se interessavam, né? E realmente você nota que o meio ambiente, as questões ambientais, as questões são muito importantes. Nós estamos sofrendo essas questões do aumento da temperatura, da falta de chuva, da desregulação do clima, né? O clima hoje, estamos no outono, estamos ainda com forte calor. Verdade. As estações não estão mais acentuadas, ou faz frio demais, ou neva demais. Então, a humanidade, nós estamos na Terra para preservar o que nós temos para gerações futuras. Quando se fala muito em sustentabilidade, o que é isso? O que é a sustentabilidade? É você não exaurir os recursos que nós temos. Se eu tenho usar os recursos de forma comedida, de forma a você não esgotar o planeta. Na água, se você joga o esgoto produzido de forma in natura nos rios, se você não preserva as nascentes, se você não faz um trabalho de proteção de margens, você está levando aquela água aos poucos a se extinguir. Vai exaurindo, você vai exaurindo o recurso. Tem uma abundância de água, de recursos hídricos, mas exauridos, estragados, poluídos. A mata ciliar que protege as margens, que protege a várzea, que é a esponja, né? A várzea é a esponja. A água vem, cai, ela espraia na várzea, ela funciona como uma esponja, depois ela retorna ao leito. Por que nós temos enchentes? Porque nós tomamos o lugar da várzea. Então as pessoas impermeabilizaram o solo está impermeabilizado, a água não tem esse efeito da esponja inicial para segurar, né, essa água aqui, e a água ela vai espalhar como fazia. É a natureza
ela não se defende, mas ela se vinga. Verdade. Ela se vinga, porque ela não tem para onde ir. E aí ela vai e dá a inundação. E as pessoas ficam, porque você pode fazer muitas obras, mas você, mesmo com essas obras, elas vão amenizar. Mas dentro de uma catástrofe, de uma chuva além da conta, como vez por outra acontece, essas obras são insuficientes e aí vem a enchente. Os deslizamentos, porque a pessoa constrói no morro. O morro vai encharcando, vai ficando, absorvendo a água, a terra amolece e desce tudo. Então nós temos que evitar medidas populistas de governos que não orientem o desenvolvimento das suas cidades de uma forma responsável, de uma forma que faça com que a sua cidade cresça, tenha desenvolvimento, mas desenvolvimento com qualidade de vida. Crescimento desordenado, crescimento bagunçado, leva à destruição da qualidade de vida das cidades. Isso nós não podemos admitir. E muitas vezes você é obrigado a lutar contra o poder econômico que não pensa nessas coisas. É o poder econômico irresponsável. E não aqueles que querem o desenvolvimento com qualidade, é melhor você ter um desenvolvimento sustentável, calmo, paulatino, mas com qualidade de vida, do que aquele desenvolvimento totalmente desordenado, onde é aquele ganho inicial dos recursos, mas que vão ser perdidos no futuro, porque você vai ter que gastar para consertar as besteiras que foram feitas. Na capital da China, né, por exemplo, que tem dias lá que eles têm que usar máscara para respirar, né? A gente vai lá enxergar. Exatamente. A China lá que é aquela fumaça que toma conta do ambiente. Cresceu rápido, um país que fabrica praticamente todo, a base de todo o material tecnológico. Até nosso. porque, viu, as árvores, a árvore sempre ela tem um defeito. Ou ela solta folha, né? Ou ela quebra uma calçada quando é imprópria para aquele local, ou ela cresce demais. Então tem que ter uma arborização dentro das normas com as espécies que são apropriadas para cada local. Mas se você for levar em conta que uma árvore suja, lógico, ela substitui as folhas. Ela tem que trocar suas folhas para sobreviver. E aí a pessoa às vezes fica irritada com aquela folha que cai e já quer cortar a árvore. Aí todo mundo cortando as árvores, o clima, o microclima da cidade sobe. E ninguém aguenta. Todo mundo reclama do calor, mas não tem paciência com uma árvore, por exemplo. Então, nós temos que ser mais tolerantes com as árvores, com os animais, para que nós tenhamos uma qualidade de vida melhor. Você acha que uma variável, por exemplo, né, se em vez de árvore na calçada tivéssemos mais bosques localizados, pequenos bosques, em vez de... Isso aí é uma solução também quando você não tem uma condição, porque as nossas calçadas, a mobilidade urbana é muito comprometida, porque as nossas calçadas praticamente foram feitas por poste. Tem local no centro da cidade que fez a calçada, botou um poste, mal passa uma pessoa, né? Então isso é o quê? Faltou um planejamento interior. Por que uma calçada tão estreita? Tem que ter o local, a calçada tem que ter o local para a arborização, tem que ter o local para o poste e o local para que as pessoas circulem. Ou a gente acha que a população não cresce, que a população não envelhece? Então nós temos que estar atentos para as mudanças que a sociedade vem sofrendo e fazer as coisas para que haja uma mobilidade mais segura. Principalmente as pessoas de idade, porque nós vamos, com o passar do tempo, perdendo reflexos, né? A pessoa mais velha, ela não olha com detalhe, ela olha mais para frente para buscar o equilíbrio. E aí tropeça, cai, quebra uma bacia, se machuca na rua. Então, é importante que, quando a gente venha a pensar em desenvolvimento, que esses quesitos relacionados à mobilidade, relacionados com a sustentabilidade, com o conforto térmico, sejam levados em conta. Senão a vida vira uma loucura, as cidades vão ficando insuportáveis. É o que nós vemos aí, né? São os exemplos do dia a dia. Você me falou de desenvolvimento, né, de sustentabilidade, eu não posso deixar de
de falar da parte em que sua vida desenvolveu, que a gente passou muito rápido, né? A gente falou da sua escola, uma história muito bonita, onde você ia de charrete pra escola, gente. Isso deve ser muito gostoso. Eu falo, se tivesse nos tempos de hoje, a gente ainda sente, é gostoso. Eu às vezes vou pra roça assim, gente, às vezes ando mais a cavalo, né? Charrete ainda é difícil, né? Eu gosto muito de cavalo, eu gosto de andar a cavalo. Até hoje eu ando também a cavalo. Eu na academia, eu cheguei a fazer parte da equipe de saltos. Nossa, de hipismo. De hipismo. Eu cheguei a fazer parte da equipe de hipismo da academia. Não da academia, mas da companhia. Da companhia, né? Era num nível mais baixo, né? Mas eu salto, né? Ainda há 2 meses atrás, estive ali numa hípica aqui da nossa cidade, do meu amigo Francisco, e fui lá saltar com ele. Bacana. Eu gosto muito de animais. Essa questão aí da charrete também tem o outro aspecto, que as pessoas achavam que os cavalos eram judiados, coisa desse tipo, né? Então nós temos que buscar também conhecimento, que as pessoas têm aquela visão superficial de tudo, né? A gente está vivendo um momento do superficial, daquela coisa, consulta no Google, aí você pega a notícia por alto, né? E você toma aquilo ali como informação completa, né? Então a descrição do produto muitas vezes não é a forma com que ele é feito, não é a receita do mesmo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque os cavalos lá são bem tratados, são cuidados com todo o carinho, né? Tem gente lá que há alguns da reserva, que inclusive lá no sul é onde fica a nossa maior parte da cavalaria, se não me engano. Tem conhecidos nossos que vão lá só para visitar o animal que está lá. Olha, eu trabalhei com esse animal, eu desfilei com ele. É bacana, né, brasileiro. O cara volta lá só para ver, o animal reconhece, e você vê a alegria que é o reencontro, né? Então fica característico essa distância animal. Eu fiz um trabalho aqui lá na fazenda. Eu soltei muito casal de canário da terra, porque o canário da terra andou sumido uns tempos. Verdade. Sabe? Verdade. E eu pegava, eu sabia alguém que tivesse um casal de canário, ou eu pedia, ou eu comprava, ia lá, soltava. E demorou. Mas hoje, na nossa região lá, os canários começaram a voltar. Hoje você já escuta o canto do canário da terra nos locais. Então são trabalhos que eu ajudei, por exemplo, a fazer, porque eu gosto. Eu gosto de natureza. Eu sei até, quando eu vou lá na roça, eu sei até pelo canto, eu falo lá com o meu ajudante, eu falo, olha, cadê aquele... Não estou escutando o canarinho. Eu sei onde ele fica, onde ele canta. Então, e pelo meu ouvido, às vezes eu noto a falta. Ele falou, não, tá aí, eu já ouvi. Eu falei, tá bom, tá legal. Tem sempre o ponto ali, o horário que ele canta. Eu conheço as árvores, eu conheço... Se eu caminho numa trilha lá, eu sei cada árvore que tá lá, que eu plantei, porque eu plantei as árvores que estão lá. Então eu sei cada árvore que está lá, eu vejo ela crescendo, eu vejo ela se desenvolvendo, e eu conheço. Então eu tenho essa intimidade, né, com a natureza. Isso é gosto, cada um tem uma característica, e essa é uma das minhas características. Então, é interessante isso. Bom, já vai entrar o prefixo, Torre? Então, daqui a 3 minutos... então tá bom. Então põe uma musiquinha que já vai entrar o prefixo. É o tempo que a gente toma mais uma aguinha e vamos voltar aqui daqui a pouco na outra parte do programa, falando mais sobre essa parte da natureza, a parte da vida da cavalaria, enfim, vamos nos aprofundar. Daqui a pouquinho, quanto tempo de prefixo a gente tem? 3 minutos de prefixo? 2 minutinhos de prefixo, 3 minutinhos de música. Então dá tempo de tomar uma água e descansar um pouquinho a garganta.